Boa tarde. Aqui estou eu de novo, depois de um tempinho longe de vocês, mas é que depois que eu voltei do passeio dos meus 80 anos, eu encontrei um monte de problema daqui no prédio onde eu sou síndica. E quem é síndico sabe, né? A problemática é meio complicada. Então, eu fiquei sem vontade de fazer vídeo, sem paciência, fiquei muito impaciente. E agora eu acho que eu estou mais ou menos voltando ao normal e resolvi voltar a falar com vocês, porque nesses dias eu fiquei pensando muito, né, com 80 anos, o que eu quero da minha vida agora, daqui para frente, né? É um novo mundo. É engraçado, né, a gente achar que quando chega 80 anos é tipo uma porta que fecha atrás e outra que abre na frente, assim como eu me sinto. E aí tem um desconhecido, mas é um desconhecido curto, que você não sabe quanto tempo vai levar, né? E você quer aproveitar ao máximo, porque eu me sinto bem, porque eu me sinto jovem, eu não me sinto com 80 anos. Acho que às vezes eu reajo como uma criança e não como 80 anos. Então, assim, é um passo diferente, né? Então, eu pensei muito, né? O que eu realmente quero da minha vida? Eu quero ser uma boa avó. Eu amo minhas netas. Sou completamente apaixonada por elas, assim, alucinada. Eu quero estar presente na vida delas e deixar um legado que nem as minhas avós, né? Minha avó e minha bisavó, né? Porque a avó paterna eu não tive, ela morreu, eu era pequena. Eu sou avó paterna. Meus 2 filhos, eu tenho 3 netas, né? E eu sou avó paterna. Então, a avó paterna, ela precisa de fazer um esforcinho, né? Para poder achar o lugar dela sem ser chata. Mas eu achei o lugar no coração das minhas netas. Elas são minha paixão. Mas eu tenho uma vida, né? Eu sempre tive uma vida. Eu sempre fui uma pessoa assim, não assim muito independente não, mas que sempre quis uma coisa, né? E eu sempre queria ser bailarina, como eu falei para vocês. Agora com 80 anos, eu continuo ainda mais querendo ser bailarina. Então eu coloquei na minha cabeça uma meta de ser bailarina, mas até o dia que Deus me tirar daqui da Terra, com 80, 81, 82, 85, 90, de repente a mais velha a dançar, mas enquanto eu estiver dançando, eu quero dançar. Então eu vou fazer de tudo, eu estou precisando fazer musculação, estou com preguiça, mas eu vou fazer. Vou tentar de tudo para melhorar. E estou melhorando, realmente eu tenho percebido que nas aulas eu estou melhorando bastante, bastante mesmo. Então eu vou continuar insistindo no balé. Depois eu boto os vídeos para vocês verem, né, o que eu estou conseguindo já fazer. E vou dançar de novo no final do ano. Eu não dancei agora no meio do ano, porque eu fazendo 80 anos, aí eu ia viajar, me deu preguiça de ensaiar. Eu falei, não estou afim de ensaiar, não vou ensaiar e desisti. Mas no final do ano eu vou. Então, o que eu queria é, de repente, contar para vocês um pouco da minha vida, que não foi uma vida simples, não foi uma vida descomplicada, não foi uma vida, assim, linear. Minha vida foi, assim, ó, assim, de cascatas. E uma parte interessante que eu estava conversando outro dia com uma amiga minha, foi com o meu primeiro casamento. Meu marido era americano, e ele trabalhava com plataformas de petróleo, mas aquelas monoboias de atracação de navio. Ele viajava muito, né? A gente casou, fomos para Curaçao, fomos para Venezuela, fomos para, acho que Panamá também a gente foi. Isso indo para Califórnia, nós fomos passeando. Quando a gente chegou na Califórnia, que eu tinha acabado de chegar lá na Califórnia, recém-casada, etc. e tal, ele teve um chamado para ir para Singapura. Urgente. Que na realidade nós saímos do Brasil
com ele tipo um contrato que ele iria passar, a gente iria passar 5 anos em Singapura, perdão, em Nova Zelândia. Só que quando a gente chegou nos Estados Unidos, mandaram uma carta para ele ir para Singapura, porque tinha dado um problema na monoboia de atracação de navio. E ele foi para lá, né? Ele foi, eu fiquei sozinha na Califórnia, mas a vizinha dele foi uma mãe para mim, ela era maravilhosa, a Norma Buquet, nunca mais me esqueço dela, ela me teve como filha, me tratou como filha, porque eu tinha 25 anos, mas com uma mãe, super mãe, né? Então eu não sabia fazer nada, eu não sabia nada, tudo era minha mãe que fazia, né? Então me jogaram lá na Califórnia e meu marido viajou e eu fiquei lá. Tudo bem, daqui a pouco ele falou para mim assim, arruma as malas e vem para cá, que depois a gente vai para Nova Zelândia. Eu fui para Singapura, me mandei para Singapura e essa viagem foi uma coisa, a contar para vocês. Primeiro que ninguém sabia o que fazia com o meu passaporte de brasileira para ir para Singapura. Não tinha embaixada de Singapura nos Estados Unidos, não tinha. Não tinha meios, assim, porque isso só em 1975. Quase ninguém sabia o que fazer com o passaporte brasileiro. Singapura não sabia o que ia fazer com o meu passaporte, ninguém sabia de nada, né? Aí eu me lembro que eu fui comprar passagem, eu não tinha visto para Singapura. Não tinha, porque não tinha. Eu morava em Los Angeles, parece que o consulado era em outra cidade, em outro estado, lá não tinha. Aí eu me lembro que o rapaz que vendeu a passagem, ele falou para mim assim, Eliana, olha só, eu vou estar na porta do avião, eu vou embarcar você sem o visto, mas você avisa seu marido lá em Singapura para dar um jeito de que você tem como ficar... Eu vou marcar um voo fictício para você, saindo de Singapura 24 horas depois que você chegar. Então, nessas 24 horas, você vai ter que arrumar um visto para ficar lá. Tudo bem, eu falei com meu marido, ele falou assim, eu vou estar na porta do avião, você vai embarcar sem o visto, que eu vou embarcar você, mas tudo bem, não tem problema. Quando você chegar em Singapura, aí você tem 24 horas para resolver essa história. Bom, embarquei. Em 1975 foram voos muito longos, né? E quando foi, e eu tive que tomar... nós chegamos em Hong Kong e eu tinha tomado a vacina de cólera nos Estados Unidos, né? Em Hong Kong, a gente trocando de avião, porque eu fui com um amigo do meu marido que trabalhava na mesma firma, eles perderam meu atestado de vacina de cólera. Perderam, né? Eu continuei o voo, né? Cheguei em Singapura e o cara lá na imigração falou assim, onde está a sua licença não, sua comprovante de vacina de cólera. Aí eu falei para ele assim, ué, não tem não? Ele falou, não tá aqui não. Eu falei, então não sei, ó, tava aí, eu tomei a vacina nos Estados Unidos, né? Isso aí, sabia que eu tinha que fazer. Aí, meu marido lá de fora, eu vendo ele do lado de fora, e desesperada, né, para sair daquele avião longo, a viagem muito longa. A gente foi para Hong Kong, não sei quantas horas para Hong Kong, ficamos em Hong Kong, fomos para lá. Aí eu falei para ele assim, o que eu faço para sair daqui? Ele falou assim, toma outra vacina. Eu falei, então dá, toma outra vacina. Aí tomei outra vacina e realmente saí de lá. E quando eu consegui sair, o meu marido com a firma conseguiram me arrumar um visto para ficar lá em Singapura. Mas era assim, ninguém sabia o que ia fazer com o meu passaporte brasileiro. Gente, era um troço, era assim uma complicação. O resultado dessas duas vacinas foi que eu praticamente tive cólera. Eu tinha uma diarreia, eu passava mal, estava quase morrendo. E eu dizia para o meu marido assim, bobeira minha, né? Eu só queria um médico ocidental, porque eu tinha medo de médico oriental, porque eu não sabia falar a língua deles, podia ser que eles não me entendessem. E ele catou e achou lá um médico dos marinheiros, né? Porque ele trabalhava com navios de atracação, então tinha muito marinheiro.
Aí eu fui no médico inglês. Aí o médico começou a fazer um monte de perguntas para mim e fez exame de sangue, não achava nada, nada, razão para eu estar com aquela diarreia, passando mal daquele jeito. Aí, na última hora, nós começamos a conversar, assim, sabe, dessas coisas que você conversa. Aí eu falei para ele que eu tinha tomado 2 doses de vacina de cólera. Que ele me disse assim, Eliana, você está com cólera. Na realidade, cólera assim, né? Não é que era cólera. A vacina me deu a reação da cólera, né? Aí tivemos que esperar passar, não tinha jeito. Parou, ele me deu lá algumas coisas para melhorar e para passar. Então, essa foi a minha entrada em Singapura. Maravilha. Chegamos em Singapura, eu não conhecia nada, a única coisa é que eu falava inglês, não conhecia ninguém. Meu marido saía de manhã e voltava de madrugada, que ele passava o tempo todo lá na monoboia, né? E eu sozinha dentro de casa, eu tinha uma empregada que eu conseguia alugar uma casa. E a dona da casa me ajudou a arrumar uma empregada. Só que a dona da casa, ela ficou com muita pena de mim, quando ela me viu sozinha numa casa de 2 andares, e o marido que passava o tempo todo fora. E ela virou minha mãe, minha amiga, a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. Ela era uma chinesa, né? E o marido dela tinha uma loja de... Estou vendo aqui o tempo para não ficar longo demais. O marido dela tinha uma loja de antiguidades e ela adorava jogar, ela jogava a beça. Lá tem um jogo, tipo jogo do bicho, né? Ela jogava a beça, então a gente passeava muito. Apesar dela ter muitos filhos, eu não me lembro mais, eu esqueci se eram 6, 7... E ela adorava estrangeiro. Ela dizia para mim que ela não gostava de chinês, que ela tinha sido obrigada a casar com uma pessoa que ela não gostava. E teve um monte de filho. Aí eu falei com ela assim, imagina se você gostasse dele. Aí ela, não, agora eu já acostumei, né? Já acostumei. Então ela foi minha salvação lá em Singapura. Mas foi assim, muito interessante, porque Singapura, gente, em 1975, não era nada do que é hoje. Hoje em dia, assim, eu sonho em conhecer Singapura, porque deve ser uma coisa assim maravilhosa. Na minha época não era maravilhoso. Não era maravilhoso. Tinha muito assalto estrangeiro. Eu ficando sozinha, eu tinha muito medo, porque eles gostavam de assaltar estrangeiros porque achavam que tinha dólar dentro de casa. Eu nunca tive dólar dentro de casa, mas a maioria dos que estavam lá tinha muita grana. Então, tinha dólar dentro de casa. Eu não tinha, né? E, assim, um país, né, com 5 nacionalidades. Era americanos, ingleses, indianos, malaios e chineses. Então, assim, uma mistura bem interessante, porque eu via tudo que era festival. Festival de indiano, festival chinês. Só não tinha festival americano, ocidental não tem, mas os orientais sempre tinham festivais. E eu ia, né, porque eram nas ruas os festivais. Era, assim, muito interessante você ver essa mistura de cultura unidos por uma língua só, que era inglês, que todo mundo se comunicava através do inglês. Inclusive, chineses de áreas diferentes falavam dialetos diferentes e se comunicavam em inglês também. Então, inglês era realmente, acredito que hoje seja a mesma coisa, né? A língua praticamente oficial. Existe o malaio, eles falam malaio, porque na realidade Singapura é uma ilha na ponta da Malásia, né? O povo original de lá é o povo malaio, que por sinal é um povo, gente, muito maravilhoso, gente, acolhedor, sabe? É muito maravilhoso. O chinês, ele é um pouco distante, mas depois que você faz amizade também são ótimos, ótimos, ótimos. Então, assim, eu não posso reclamar, né? Porque a minha melhor amiga é chinesa. E depois eu fiz um grande amigo hindu. Ele tinha uma loja de coisas indianas. E eu entrei uma vez com a minha irmã lá e a gente se deu bem. Começamos a conversar, conversa vem, como todo brasileiro gosta de falar, papapá. Ficamos amigos. E como eu e minha irmã não tínhamos o que fazer, a gente ia para a loja para vender para ele. Ele ia lá para casa e tomava café com a gente, almoçava com a gente, ele trazia as comidas dele diferentes, né?
E a gente realmente se deu muito bem. Para não ficar um vídeo muito longo, eu só queria mostrar a vocês uma fotografia, não sei se eu vou conseguir, né, porque eu sou meio ruim com essa história, da minha irmã e eu na porta da nossa casa, lá em Singapura. Não sei se dá para vocês verem, se está dando sombra. Aqui, eu estou aqui, né, do lado esquerdo, e minha irmã de óculos. Essa era a porta da minha casa, era Jalan Arnap, número 7. E essa foto aqui, que eu também não sei se eu vou conseguir para vocês, nós duas na Malásia, andando de elefante. Eu vou aprender, gente, a postar as coisas melhor para vocês, que tá muito esquisito isso. Mas não quero deixar o vídeo muito longo. Tem muita coisa para contar, se vocês se interessarem, podem falar, podem escrever, e eu vou continuar contando um pouco do meu balé e um pouco da minha vida, porque minha vida foi interessante, muito bem, muito interessante, com coisas boas, coisas ruins, mas maioria coisas boas, e eu agradeço a Deus por isso. Então, até a próxima para vocês. Lili Bailarina 80.